Ok, gente amiga, gente querida, estamos de volta aí para mostrar para você mais equações modulares. Sim, sem deixar para depois, equações modulares parte 2. Muito bem, no caso então nós temos aqui um exemplozinho pegado aí do livro do Paiva. Sim, um livro excelente aí, né, para você estudar, no caso aí, tá certo? Essa parte então das funções, lá na página 257, né, os chamados exercícios complementares, tá certo? No caso então ele fala o seguinte, sobre os elementos do conjunto de solução desse tipo de equação. Então, uma equação modular diferente das anteriores. Você viu por um acaso as anteriores? Não? Então dá uma olhada aí no vídeo anterior, tá ok? Vê o link aí, tá certo? E para depois passar para essas novas equações, beleza? Então vamos lá. No caso então, para resolver esse tipo aqui de equação, não fica difícil quando você utiliza um artifício. Repara que a estrutura dela é de uma equação de segundo grau, certo? Então, o que a gente vai fazer, né? No caso, então, nós vamos considerar, no caso aí, o módulo de x, a gente vai chamar, então, isso de uma outra letrinha. Vamos chamar isso de y, tá certo? Ou seja, quando você substitui uma letrinha, uma variável por outra, a gente chama isso, então, de um artifício. Que é geralmente, né, para a gente transformar uma equação que era mais difícil numa mais simples, extremamente simples, tá certo? E aí então você repara, né, que módulo de x ao quadrado é a mesma coisa que o módulo do x elevado ao quadrado, ok? Ou seja, que no lugar disso então eu teria, né, y ao quadrado menos 4 vezes y menos 5, e isso então igual a zero, certo? Uma equação do segundo grau normal, simples, extremamente simples, que a gente pode resolver, né? Seja por Bhaskara, seja por soma ou produto. No caso de soma e produto, por exemplo, você vai saber então que a soma das raízes vale 4 e que o produto das raízes vale menos 5. Ora, quais são dois números, né, que somados a soma vai dar 4 e multiplicados, no caso aí daria menos 5. Já imaginou quem são? Exatamente, no caso aqui, né, nós teríamos ou y valendo menos 1, ou esse y, então, valendo 5. Repara, né, que se você soma menos 1 com mais 5, a soma vai dar 4, e se você faz menos 1 vezes 5, o produto vai dar menos 5, ok? Pois bem, mas isso são as soluções? Não, gente amiga, não são não. Isso aqui, no caso, a gente utilizou como artifício, mas a equação original aqui, ó, a equação original é essa aqui, é em x. Ou seja, resolver a equação é achar os valores para x, não para y. Tá certo? O y foi para facilitar. Mas toda vez que você utiliza um artifício, você tem que voltar, tá certo? Então vamos ver o seguinte, você achou que y vale menos 1. E no caso, o módulo de x é igual a y. Então, eu te pergunto, no caso aí, né, para que valores o módulo de x seria igual a y valendo menos 1? Tem? Nananina, não, tem não. No caso, então, isso aqui, né, conjunto de solução, ele é o que? Vazio. Por que mesmo? Sim, porque módulo, por definição, ele é sempre um valor o quê? Positivo, ok? Já, por exemplo, no caso, módulo ser igual a y valendo 5. Ora, para que valor ou para quais valores o módulo de x pode ser igual a 5? Bom, aí eu tenho solução, né? Aí eu posso ter o x igual a 5, sim, porque módulo de 5 é ele mesmo, ou posso ter também, né, o x valendo menos 5. Sim, porque módulo de menos 5 também é igual a 5. Tá? Então, nesse caso aí, o nosso conjunto de solução, né, teria, então, duas respostas. Menos 5 e o 5. Ok? Muito bem. Então, quando a gente for analisar as alternativas, né,
podemos dizer sobre os elementos do conjunto de solução que não existem? Tá forte, né? Não, existe sim. Que no caso um deles é um racional e o outro é irracional? Também não, gente amiga. Que o único elemento é um número natural? Não, tem mais de um aqui, né? Que os dois são naturais? Não, 5 é natural, mas o menos 5 não. Menos 5 é inteiro, ok? Então, nesse caso aí, né? Um número natural, que é o 5, e um número inteiro, que é o menos 5. Então, opção correta, letra A, gente amiga. Justo? Muito justo? Deu para entender esse daí? Ok, então um outro tipo que tem aparecido também, né, nas provas aí da SpaceX é quando ao invés de só um módulo, agora você tem 10 módulos, tá certo? Como se livrar disso, né? Pois é. Vamos ver então o seguinte, no caso aqui, quando ele te dá uma equação então com 2 módulos, como é que você sai dessa, né? Então aqui, por exemplo, né, vai aparecer módulo de 2x menos 3, vai aparecer o módulo de x, ele diz que a soma desses dois, né, joga menos 5 para o outro lado, que a soma desses dois tem que valer 5, ok? Bom, nesses casos aí a gente tem que pensar sempre o seguinte, né? Quem são as raízes daquilo que está dentro do módulo? Por exemplo, para isso aqui zerar, né? O x teria que valer 0, correto? É o que está dentro do módulo ali zerar. E nesse outro aqui, né? Para que o que está dentro do módulo fosse igual a 0, o que teria que acontecer? Qual o valor de x que zeraria isso daqui, né? Pois é, no caso então você teria x valendo 3 meios, ok? Então na hora da gente resolver esse tipo de equação com 2 módulos, a gente vai ter que ver então o antes, o durante e o depois. Como assim? A gente vai ter que ver então, né, antes de uma raiz, entre uma raiz e outra e depois dela, o que acontece? Por quê? Porque dependendo dos valores, esse módulo pode ser exatamente igual ao que está dentro ou pode ser o oposto do que está ali dentro do módulo. Como assim? Vou explicar melhor. Então, por exemplo, no caso aqui o menor deles é o 0. Se eu pegar então, no caso aí, valor de x menor que 0, o que acontece? Né? Se eu pegar um x menor do que 0, ou seja, um negativo, né? E colocar aqui, por exemplo, menos 1, né? 2 vezes menos 1, menos 2, com menos 3, daria menos 5. Só que módulo de menos 5 é o oposto, é 5, correto? Então você concorda que se eu pegar um valor menor do que 0, vai mudar o sinal, esse módulo? Vai, não vai? Ou seja, ao invés de ser o original 2x menos 3, ele vai ser menos 2x mais 3. Entende? Pois é, da mesma forma que aqui também, né? Se eu pegar um x negativo, menos 1, módulo de menos 1 vai ser mais 1. Ou seja, vai ser o oposto do que vai estar aqui dentro. Vai ser o oposto de x, portanto, menos x. E aí, resolvendo isso, né, igual a 5, o que vai acontecer? Menos 2x com menos x vai dar menos 3x. Se eu jogo esse 3 para o outro lado, subtraindo então do 5, vai ficar menos 3x igual a 5 menos 3, 2. E daqui então vai sair, né, o valor de x como sendo igual a menos 2/3, ok? Belezinha? Muito bem. Então vamos ver o seguinte. Bom, eu peguei x igual a 0, tenho x igual a 3 meios. Vamos ver os valores no caso aí, né? Que seria se o x estivesse entre 0 e 3 meios. O que aconteceria? Então x entre 0 e 3 meios quer dizer que o x é maior do que 0. Então esse daqui, né, sendo maior do que 0, vai ser ele mesmo. Tá certo? Já esse daqui, né, maior do que 0, mas menor do que 3 meios, ele vai ficar negativo. Né? Por exemplo, pega x igual a 1, 2 vezes 1, 2, com menos 3, isso vai dar menos 1. Só que módulo de menos 1 dá mais 1. É o contrário, então, né? Ou seja, o contrário de 2x menos 3, que é menos 2x mais 3. Ok? E isso, então, né,
com mais o x, que é esse daqui, do segundo módulo, tem que ser igual a 5. Aí sim, aí a gente resolve. No caso, então, menos 2x com mais x, vai ficar, então, menos x. Aí eu jogo esse 3 para o lado do 5, e a gente vai ter 5 menos 3, isso aqui vai dar 2. E aí, nesse caso, então, menos x para ser igual a 2, é x igual a menos 2. Ok? Muito bem. X igual a menos 2. E finalizando, né? A gente pegou menores que 0, entre 0 e 3 meios, agora vamos pegar, né? Valores de x maiores que 3 meios. Vamos ver o que acontece. Bom, se o valor de x for maior do que 3 meios, né? Aqui então vai dar um valor o quê? Positivo, né? Pega, por exemplo, x valendo 2, que é maior do que 3 meios. 2 vezes 2, 4, menos 3, 1. O módulo de 1 é ele mesmo. Então, nesse caso aí, não vai ter mudança do que está aqui dentro. Continua sendo 2x menos 3. Tá? Da mesma forma que se x é maior do que 3 meios, o módulo dele, então, de x vai ser o próprio x. E isso, então, no caso aí, para ser igual a 5, o que acontece? Vou somar 2x com mais x, vou achar 3x. Vou jogar o menos 3 para o outro lado, vai dar mais 3. E aí 5 com mais 3, isso aí vai dar 8. E nesse caso, então, vou achar 3x igual a 8, que é o mesmo dizer que x vale 8 terços. Ok? Muito bem. Aí achamos aqui, né, as soluções e ele pede, então, a soma de todas. A soma de todas as soluções. Só que aí, né, se eu fizer do jeito que tá, né, se eu somar 8 terços com menos 2 terços, né, no caso, então, a soma das soluções, se eu somar, então, 8 terços com menos 2 terços, isso vai me dar 8 menos 2, 6, né, dividido por 3, isso aqui, então, daria 2. E aí, se eu pegar esse menos 2 aqui, né? Isso, então, ficaria 0. Opa! Só que não tem alternativa, né? Com x igual a 0. Onde foi que nós erramos? Pois é, no caso, então, o que a gente errou aqui foi o seguinte. A gente considerou primeiramente, né, x negativo. X negativo a gente achou x igual a menos 2 terços. Beleza, tá ok. Isso aqui tá ok. A gente considerou aqui x maior do que 3 meios. Achamos 8 terços. De fato, 8 terços é maior do que 3 meios. Beleza, então aqui tá ok. Só que, quando a gente considera x entre 0 e 3 meios, entre 0 e 1,5, né? O que acontece? X tem que ser positivo, certo? Só que aqui não. Isso então, nesse caso aí, né? Essa solução, né? X igual a menos 2, ela não se enquadra nessa pré-condição que a gente colocou aqui. Portanto, ela tem que ser o quê? Descartada. Tá certo? Então, no caso aí, esse menos 2, então, ele não entra aqui na soma das soluções. Por isso que, então, o que você vai ter, né? Na verdade, vai ser o quê? Vai ser somente essas duas soluções fracionárias. O 8 terços com menos 2 terços, que vai dar aí 6 terços. E no caso, então, aí sim, né? Sem deixar para depois. Resposta final, valendo 2. Letra C, então, a nossa opção correta. Ok? Você gostou? Ah, então curta, comenta, compartilha, espalha para geral. Estamos de volta aí na Carvalho Pictures. Grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!